Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Oh, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nas tuas mãos, Senhor, eu me entrego para que seja guiada pelo poder do Espírito Santo para a ministração desta poderosa palavra, Senhor, que tu me ministraste hoje. Aprendi para também ensinar, pois eu sou geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, para que vá e anuncie as tuas virtudes, o teu amor para aquele que crê e para aquele que não crê. Por isso, Pai Santo, nas tuas mãos me abandono, esvazio de mim mesma, para que tu possas encher e falar, Senhor. Fala, Senhor, que a tua serva ouve e oro para que todos que entrarem aqui nesta live, Senhor, tenham o coração receptivo, mas ouvido atentos, Senhor, unge os ouvidos de todos aqueles que entrarem, Senhor, cubra-os com as tuas mãos poderosas, que o sangue poderoso de Jesus caia sobre mim, que também caia sobre eles, protege, reveste, Senhor, em nome de Jesus, todo o espírito de interferência do inimigo contra esta ministração e contra cada um que entrar ali com o propósito de ouvir e receber o poder do alto nesta noite. Eu cancelo toda interferência no nome do Senhor dos Exércitos. Eu clamo, poderoso Espírito Santo, entre agora, Senhor, estabelece o teu trono. Tu não és o convidado, tu és o Senhor. Guia-nos, Senhor, e ajude também a que os meus irmãos a estarem reverentes, receptivos para a salvação da sua própria alma, em nome de Jesus. Legiões de anjos acampem-se ao redor, trabalha, põe para fora da ação tudo quanto é interferência do inimigo para impedir que o povo receba a glória de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. O poder de Deus está aqui, a palavra está aqui, eu estou cá e você está cá. Seja bem-vindo, amado, mais uma vez a esta live. Faça-se confortável porque você está na Terra Santa. Amém? Você está na Terra Santa. Eu trago o poder desta palavra. Este é um ano de cumprimento, amados. É um ano de cumprimento para a igreja coletiva, é um ano de cumprimento para a igreja individual. O nosso Deus, ele promete, e todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos filhos da promessa. Passamos a ser feitos filhos de Deus por adoção e somos então filhos da promessa. Ao sermos filhos da promessa, então tem um momento em que, num período que nós é que temos que cumprir, nós temos que obedecer o que? A palavra, obedecer a Jesus, para que Ele cumpra em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Se nós não cooperarmos com Ele, Ele não consegue cumprir nada do que aquilo que Ele nos promete. Ele não consegue cumprir se nós não cooperarmos com Ele, se nós não estivermos no mesmo Espírito, nós não estivermos a fluir no Espírito de Deus, o Espírito do amor de Deus que clama para Pai, como Ele nos diz que nós temos que fluir nesse Espírito. Se nós lembrarmos aqui lá em Lucas capítulo 9, 51 a 56, os discípulos foram enviados por Jesus a samaritanos para reservar o quarto, um lugar para ele estar. Entretanto, os samaritanos não receberam os discípulos, e os discípulos, muito furiosos, foram ter com o mestre e disseram: Mestre, tu queres que nós clamemos também o fogo do céu caia sobre eles? E o mestre ficou muito indignado com os seus discípulos e repreendeu-lhes e disse-lhes: Vós não sabeis de que espírito sois?
Eu não vim para condenar, mas vim para salvar. Não vim para condenar o mundo, mas vim para que o mundo fosse salvo por mim. Então, o que é que nós temos que entender? Para que nós recebamos a promessa de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra, nós temos que fluir no espírito do amor de Deus. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. O mundo de uma forma geral, os seres humanos de uma forma geral, não entendem o sobrenatural de Deus. E mesmo as igrejas, o corpo de Cristo, que já crê na palavra, não entende o processo e opera fora desta vontade, opera fora do Espírito Santo de Deus. E esta tarde, amados, era a volta eu até marquei aqui na minha Bíblia. É tremendo, é tremendo. Se você tem prazer na lei de Deus e se você tem expectativa, tem fé e espera subir com Jesus Cristo, então presta bem atenção a esta mensagem. Amém, amados? Seja lá aquilo que você contribui, envia isto ou aquilo para que o TikTok saiba que tudo que você contribui para esta página, eu rendo toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo, porque eu estou aqui como serva, como vaso, amém? E tudo que eu fizer é para honra e glória dele, somente a mais ninguém ele partilha a sua glória, amém, amados? Então, se você realmente tem expectativa que João 14 se cumpra na sua vida, presta bem atenção, amados, porque de uma forma geral, quer o mundo, quer a igreja, o ser humano em geral, só quer receber o amor. Mas quando se trata da justiça, nós já não queremos. Quando se trata do juízo, nós não queremos. Mas nós precisamos de entender que o nosso Deus, o que criou-nos a sua imagem e semelhança, ele é um Deus de amor, mas também ele é justiça e juízo. Então nós temos que, para que nós não caiamos na condenação do inimigo e sofrer as consequências do juízo dele que vem com a ira, então nós temos que operar no sobrenatural de Deus. Mas nós também precisamos de conhecer, não só receber o amor, mas nós precisamos de conhecer a parte de Deus que é justiça e juízo, porque se nós entendermos o porquê que temos que conhecer a justiça e juízo de Deus, se todo ser humano entender isso, e se todo o corpo de Cristo entender isso, nós nunca vamos odiar uns aos outros, nós nunca vamos blasfemar uns contra os outros, nós nunca vamos ter mágoa, ódio, rancor de nenhum ser humano igual a nós. Muito pelo contrário, nós vamos exercer misericórdia. E misericórdia uns para com os outros. Sabem por quê, amados? Eu vou agora explicar. Eu estive a raciocinar, eu e os meus pensamentos. Enquanto fazia algo aqui na cozinha para os meus filhos, eu e os meus pensamentos. Eu dizia, se todo mundo, se todo o povo de Deus, eu estava pensando no povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, se todo o corpo de Cristo entendesse, soubesse, tivesse experiência com demônios, eles iriam entender o poder de Jesus Cristo, iriam entender a justiça e o juízo de Deus e não se conformariam apenas com a parte que é adornada só com amor, mas iriam ter sede de justiça e direcionariam toda a sua arma para inferno, Então, ao falar assim, amados, eu estava a pensar e a visualizar a experiência que o mestre me deu quando estava a ser treinada, a experiência que ele me deu, mostrando-me a operação de demônios. Como o demônio maltrata o ser humano. O ser humano que não conhece a Deus, o ímpio ou ateu. O ser humano que vende a sua alma para o inferno, os bruxos. O ser humano que é crente, crê, mas ainda não tem estrutura para vencer o inimigo, porque não conhece o inferno, está nas trevas. E o ser humano que, o crente, crescido espiritualmente, pastor, apóstolos, quando entram em apostasia,
e devido à soberba, à vaidade, à cobiça e tudo isso, Deus me mostrou isso tudo, amados, a operação de demônios em todos esses grupos. E eu estava a pensar nisso, a visualizar tudo isso que Ele me deu há esses anos atrás, há alguns anos atrás, a experiência para ver. Eu disse, ai Senhor, no meu coração, amados, não estava a falar com Ele, mas somente eu e os meus botões. Ai Senhor, se todos os moradores da terra entendessem e tivessem experiência com demônios, ninguém apontaria arma para matar ninguém. Ninguém odiaria ninguém. Ninguém iria. As igrejas do Senhor estariam cheias. Não haveria nenhuma igreja sem ninguém. As igrejas, os líderes das congregações teriam necessidade de ter cultos de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, porque todo mundo tinha necessidade de libertação, todo mundo teria necessidade de despertar, porque sabemos que na casa de Deus, quando somos muitos, há aquela unção única, inigualável, e todos iriam correr para lá. E se todos nós entendêssemos como operar no sobrenatural do poder do amor de Deus, nós iríamos amar uns aos outros e o mundo não estaria assim. Eu sozinha a pensar, e ele então me disse, não, e depois eu disse, ai Senhor, se todos pudessem experimentar um bocadinho o peso da mão do inferno, todos nós estaríamos disciplinados. E ele me disse, eu experimentei a mão do inferno. Ele me levou aqui a Isaías 55. Amados, vamos ver a Isaías, sim, ele me levou a Isaías 53, quando ele falou isso, e o que levou-me também a Isaías 53, para ver que o profeta Isaías já profetizou aqui em Isaías 53, que vamos ler. Você tem a tua Bíblia, amados? Já estou sempre a exortar, quando venha a esta live, tragam sempre a vossa Bíblia, o bloco de notas e uma esferográfica para tomarem nota e crescerem e também serem usados poderosamente por Jesus Cristo, se você crê. Amém? Então aqui o profeta Isaías já profetizou a rude cruz, como Jesus iria sofrer debaixo, com a mão pesada de Satanás. Olha aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras. Amados, ao vermos isso, nós podemos ver aquilo que Jesus Cristo passou na rude cruz. Mas quando ele disse, eu senti a mão pesada de Satanás, toda a perseguição que ele sofreu pelos homens, não foram os homens, amados. Foi o inimigo usando os homens. O inimigo canga os homens e conduz a fazer atrocidades, a cometer atrocidades. É o inimigo, é demônios. São demônios, amados. E quando ele na rude cruz, quando o pregaram, não foram os homens, não foram aqueles sacerdotes. Ele, com os olhos espirituais, ele via demônios a usar cada um deles para cumprir aquela missão. Por que ele não agiu, amado? Por que ele foi com a sua boca calada, como uma ovelha, um cabrito, uma ovelha de boca calada até o matador, e não disse nada, não gritou, não esperneou, não fez nada? Porque ele sabia que esta era a arma para que ele vencesse o inferno. E esta foi a sua missão,
e a arma que ele tinha que usar, a mansidão, humildade e o amor do princípio a fim. Porque ele sabia que não estava a lutar contra os demônios. Porque se ele tivesse a lutar com os demônios, como os discípulos disseram lá em Lucas 9, versículo 50, 51 a 56, como eu tinha logo do início mencionado, assim como ele disse que eu não vim, vós não sabeis de que espírito eu sou, eu não vim para condenar, mas eu vim salvar. Eu não vim para que o mundo fosse condenado, mas que fosse salvo por mim. Então, qual é a arma aqui que ele está a usar? A arma de amor. Ele não podia usar a arma de retaliação. A arma de retaliação é o inimigo quem usou contra ele. Quando ele foi vencendo e foi vencendo, quanto mais chegava próximo à consumação do pacto na Rua de Cruz, mais ele era perseguido, mais ele era injuriado, mais laços de passarinheiros, fariseus e escribas, os sacerdotes e todos aqueles armavam. O cerco foi apertando tanto, o inimigo trouxe-lhe uma opressão tão grande que ele nem conseguia orar. Ele pediu até os discípulos que fossem com ele para levantar os braços em oração, para que ele falasse com o Pai para orar. Os discípulos não aguentaram a carga espiritual, porque eram demônios. E ele, quando orou ao Pai, suores de sangue que escorriam pelo rosto, pelos olhos. Era o que? Carga espiritual, demônios, amados. Quando cada um de nós, sentir realmente o peso dessa carga espiritual para entender a origem dela, nós nunca vamos brigar com ninguém. Nós nunca marido não briga com a mulher não briga com o homem, porque onde há briga, há dedo do inferno. Nós não blasfemamos contra o corpo de Cristo, contra ninguém, porque a blasfêmia é do inferno. É o demônio que chama Deus, que ele é corrupto, que Deus, tudo aquilo que demônio é, ele chama Deus. Então, nós temos que reconhecer Deus nos nossos caminhos. E quando eu disse isso, ele me disse, eu senti a dor, eu senti a mão pesada do inferno. É porque ele sabia que era o inferno com que ele estava a lidar. Por isso é que o apóstolo Paulo, como também sentiu a mão pesada do inferno, ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais, contra todo o principado, toda a potestade, todas as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais, contra todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. É contra estes que nós temos que lutar, é contra estes que nós temos que direcionar a nossa arma. E quando nós entendemos que a nossa arma tem que ser direcionada para o inferno, não para as pessoas, nós então vamos ter sede de justiça. A verdadeira sede de justiça, amados, não é para nós levarmos a verdadeira sede de justiça, é quando nós fazemos uma oração eficaz. A verdadeira sede de justiça não é quando alguém te faz mal e você vai diante de Deus para pedir que Deus também castigue aquela pessoa. A Senhora, assim como ele me fez, também faça também a ele. Isso é oração contrária. Isso é bruxaria. Toda oração contrária, amados, é bruxaria. Muitos crentes fazem oração contrária. Por isso é que a vida não anda. Por isso, e quanto mais oração contrária nós fazermos, mais nós estamos a acumular a fornalha do inferno. Estamos a acumular condenação para nós mesmos. E a todo tempo vamos à igreja, oramos. Há pessoas que ficam ali em intercessão, são zelosas com as coisas de Deus, evangelizam, mas quando estão aborrecidas, perdem as estribeiras todas, chamam os nomes todos do inferno, amados. É o inimigo quem chama aqueles nomes todos tão maus que as pessoas chamam umas às outras. Aqueles nomes que nós não podemos mencionar. O apóstolo Paulo diz, sabe por quê? Porque demônios chamam-nos a isso. Quando nós vencemos o inferno, ele chama-nos aqueles nomes todos feios. Ele chama. São a experiência que nós temos. Aquele que conhece Deus, aquele que entra verdadeiramente no sobrenatural de Deus, em guerra espiritual, ele quando sai, ele não sai da guerra espiritual sem ter vitória. E quando a vitória chega, o inferno lança-nos esses palavrões todos. E é para que você saiba que se você soubesse
conhecesse a operação de demônios, você nunca abriria a tua boca para blasfemar contra ninguém. Você nunca abriria a tua boca para chamar nomes às pessoas. Você nunca abriria a tua boca para poder dizer coisas que quando você vier a conhecer Deus, você se arrependa dela. Mas enquanto você está a ouvir, arrependa-se delas. Arrependa, entre em aliança com Deus, amados. Deus me disse hoje, só quem firma em Deus é quem obedece a Deus. Por isso é que o corpo de Cristo, infelizmente, amados, nós temos que pregar para que cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, ou mesmo aquele que ainda não faz parte, mas entenda por quê e então congregue a mesma. É porque se nós não entendermos os métodos de Deus, amados, nós nunca seremos salvos. Nós vamos ser sempre vazios de Deus e cuidando que estamos cheios de Deus só por conhecermos a palavra. O verdadeiro conhecedor da palavra é aquele que tem experiência com Deus, não só de bênção, mas no sobrenatural. Não só no sobrenatural, mas experiências não só com Deus, mas com o inferno. Aquele que conhece Deus tem que conhecer o diabo. Porque se não conhecer o diabo, então não conhece Deus. Por quê? Porque se conhecer Deus e conhecer o diabo, se conhecer Deus, conhecer o inferno, os demônios, a operação do demônio, ele vai sempre usar a arma de Deus. Ele nunca vai usar a arma do inferno para direcionar para as pessoas. Ele nunca vai direcionar. Muita gente diz, eu conheço Deus. Não conhece Deus nada. Porque aquele que conhece Deus vence injustiça. Aquele que conhece Deus vence o mundo. Por quê? Porque ele conhece as armas certas que ele vai usar para vencer em toda a área da sua vida. Se ele é casado, é a arma que ele vai usar, a arma do amor, para vencer. Se ele é homem, o marido, ele vai usar a arma do amor para vencer contra a esposa que é rabugenta, que fala muito, que fofoca muito, que blasfema muito e por aí fora. Instrui a sua esposa, veste calça, aperta cinto, é um verdadeiro líder da família se ele realmente conhece Deus e tem experiência com Deus e com o demônio, porque é o demônio que nos dá a vitória, amados, no sentido de treino para nós termos uma estrutura para vencermos o mundo. Aquele que não tem, ter fé é uma coisa, amados. Ter fé, quando nós somos crentes, Deus nos dá a medida de fé, mas ter experiência com Deus e com o inferno é outra coisa. Porque muitos de nós temos experiência com Deus, porque nós temos fé. Senhor, eu vou dar os meus dízimos, vou dar as minhas ofertas. Deus vai sempre te abençoar e vai sempre te multiplicar, porque você está a ser fiel, você está a contribuir com o teu coração singelo. Mas quando Deus te chamar para poder te treinar, você vai dizer, não, eu estou muito ocupado, eu tenho muito para trabalhar, eu já prometi a minha esposa ou o meu marido que eu vou lhe comprar isso, vou comprar e tenho que trabalhar hora extra. É falta de fé. Deus nos apanha assim na esquina, amado. Aquele que diz que ama Deus, quando Deus chama para gastar mais tempo na igreja, para ser treinado, para ser capacitado, ele vai sempre inventar algo se ele não ama Deus. E ele acredita que ama Deus, mas nesse ponto, amados, não ama Deus, porque todo aquele que ama Deus põe Deus em primeiro lugar. Todo aquele que ama Deus, ele deixa que Deus faça com ele aquilo que Deus quer, porque ele aprende a depender de Deus, porque ele quer ir fundo com Deus, não quer viver uma vida de trivialidades. É uma relação trivial com Deus. Uma relação trivial com Deus é tudo que nós temos. Mas aquele que desce ao oleiro, a relação dele já não é trivial. É uma relação firmada em Cristo. É uma relação firmada na rocha. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós descemos ao oleiro, nós temos experiência com o inferno. Nós aprendemos a operar no sobrenatural de Deus. Entendemos verdadeiramente que a arma que nós devemos usar não é retaliação, não é vingança, mas é a arma de amor, de perdão, de oração eficaz, uma oração de coração limpo, sem mágoa, sem ódio, não importa, seja para com quem seja, amados. Nós abrimos notícias, vemos noticiários tão tristes, é os nossos governantes que fazem coisas desastrosas, amados. Nós não temos que retaliar,
nós não temos que ir para aí insultar. Ao invés de fazermos isso, se todos nós uníssemos e orássemos para destruir essas fortalezas que cangaram os nossos governantes, então os países, feliz seria mais a nação cujo Deus é o Senhor amado. Nós temos que unir-nos, não para rebeliar, nós temos que unir não para manifestar, mas nós temos que unir para orar, buscando o poder do alto, o poder sobrenatural de Deus que venceu a rude cruz, que desceu ao inferno, venceu ao inferno, condenou, julgou o inferno, condenou o inferno, nos deu a chave da vitória, a chave da vida. É esse poder que venceu, que todos nós sabemos, que vamos buscar com fé, perseverando, esperando nele que ele não falha, ele não demora e nem falha. Amados, este ano é um ano de cumprimento. É um ano de cumprimento, porque o corpo de Cristo está tão vazio de fé que Deus chama, ele não ouve. O corpo de Cristo, de uma forma geral, o mundo, mesmo o ímpio, antigamente o ímpio ouvia mais facilmente a Deus, mas não, estão cobertos de trevas, e não, segundo Isaías 60, vai lá ler, eis que as trevas cobriram os povos, e a terra e os povos, até as trevas. O profeta Isaías profetizou em Isaías 60, Jesus Cristo, no sermão profético em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele profetizou que por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós vemos, amados. Quando nós temos a revelação disso, nós não criticamos o governo, nós não criticamos aquele, nós não criticamos aquele, porque nós sabemos que eles estão cangados, estão cobertos. O demônio cangou, está ali cangado. Eles estão cangados, tipo o cavalo quando está ali, que tem aquelas, como é que se diz, os freios. Eles estão assim. Eles estão assim, amados. Quando as pessoas entenderem que são as trevas, são os demônios que têm as pessoas cangadas e as pessoas estão a ser guiadas por esses demônios, nós perdoamos facilmente. Nós buscamos a justiça de Deus para essa pessoa. Nós não só perdoamos essa pessoa, mas temos misericórdia dessa pessoa e levamos essa pessoa no trono da graça de Deus. Senhor, no nome de Jesus, dá livramento, Senhor. Toda a fortaleza que está a cobrir essa pessoa, que está a guiar essa pessoa para o abismo, Senhor, dá livramento, Senhor. Todo homem forte que está na sua casa a operar, a guiar e falar, Senhor, em nome de Jesus, destrone essa fortaleza no nome de Jesus, põe para fora da ação. Legiões de anjos vão combater essas fortalezas na vida deste meu irmão, na casa deste meu irmão. Legiões de anjos vão, combatem as fortalezas que estão a governar ali neste palácio ou no parlamento, a governar ali. Senhor, no nome de Jesus, manda fogo do céu cai, assim como quando o Senhor mandou as pragas lá para o Egito, as pragas vieram do céu. Senhor, manda fogo, cai sobre todas essas fortalezas, põe em debandada e liberta o teu povo, liberta o povo que clama, porque quando nós sofremos as consequências disso, amado. Se nós formos inteligentes, se nós formos possuídos pelo Espírito Santo de Deus, revestidos do Espírito Santo de Deus, arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, nós em momento nenhum nós vamos compactuar com aqueles que criticam, ficam ali, blasfemam e por aí fora. Nós levamos a palavra, nós evangelizamos, amados, nós levamos a palavra, e evangelizamos e clamando, a nossa boca não cala, para que o Senhor, pedindo a intervenção divina, porque nós cremos no poder da intervenção divina. Se Jesus Cristo venceu com a intervenção divina, ele esteve na terra, nós também vencemos com a intervenção divina, porque nós somos seus discípulos. O Pai o enviou, ele nos enviou a nós, e ele disse: se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se você crê nele, você vê a glória de Deus. Por que você não clama? Por que você não clama, amado? Por que você retalia usando a mesma arma que o inimigo está a usar contra você, e você pega na mesma arma e combate o inimigo? Você nunca vai ganhar.
Nunca vai ganhar. E ainda mais conhecendo a palavra, eu sinto muito. Aí a derrota é mais pesada ainda. E o Senhor diz: maldito sois vós que sois pendurados no madeiro. Quando eu vos resgatei da maldição da lei, quando eu vos deixei a minha palavra, os meus discípulos, os meus apóstolos, eles escreveram, eles testemunharam de mim. Eu disse aos meus apóstolos: vocês testemunharam de mim. E eles fizeram isso, eles cumpriram. Eles cumpriram. Por que vocês não cumprem também a minha palavra? Eu tenho muitas promessas para vocês. Por que vocês não me dão oportunidade para eu cumprir esta promessa? Mas como vocês, a igreja do Senhor especificamente, não, o Senhor chama, não ouve. O Senhor chama, blasfema contra aqueles que Deus ungiu para chamar. Como não deram ouvido ao Senhor. Eu falo por mim. Deus levantou muitos apóstolos nesses últimos anos. Deus levantou muitos pastores, muitos evangelistas nesses últimos anos. Deus levantou muitos profetas, crianças, para chamar o arrependimento das igrejas, do mundo. Amados, crianças, eu tive a oportunidade de ouvir crianças a pregar o arrependimento nas ruas de Espanha, nas ruas de Inglaterra, nas ruas de Brasil. Isso é Espírito Santo de Deus, estão a ser arrebatados pelo Espírito Santo de Deus, porque você e eu, que dizemos que conhecemos a palavra, pegamos a palavra e pusemos debaixo de gaveta. Eu não, glórias a Deus. Eu não, eu fui, Senhor, eu estou mais forçado. Né? Deus te deu um dom, Deus te deu talentos, e Deus colocou você numa congregação para que você seja treinado, mas você de repente acha que você sabe melhor e mais do que o líder que Deus colocou lá. Amados, nós temos que entender, você pode pregar melhor do que líder. Você pode conhecer a Bíblia ponta e frente mais do que líder. Mas quem é que tem a visão? Quem é que tem o pão da vida? Quem é que tem a videira? É você que foi congregar para receber da videira que está lá, que Deus treinou e pôs lá? Ou é o líder que Deus treinou, capacitou e pôs lá, é que tem que te dar da videira? O líder é que tem a árvore da vida, porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele era a videira. Perdão. Baby girl, please go and get mommy a little bit of water, please. Yes, please. Ele quando veio, ele era a videira. João 15. Ele disse: eu sou a videira, vós sois a vara. Todo aquele que estiver em mim, este dá muito fruto. E aquele que não estiver em mim, o meu pai a corta e lança no fogo. Mas ele, depois de ir para o pai, os discípulos passaram a ser a videira. Os discípulos receberam dele, pelo poder do Espírito Santo, derramou-lhes a visão. E eles pregaram a todo mundo e ensinaram, implementaram. Então o rio de água viva estava onde? Era neles. Jesus Cristo, quando veio, ele trouxe o rio de água viva. Ele pregou, ele implementou, ele sarou, ele curou, ele libertou. Ele fez tudo o que tinha e fez discípulos. E ele voltou para o Pai. O Espírito Santo veio e derramou a unção lá em Atos 2, para que este princípio de Deus, este Espírito de Deus que foi derramado, se espalhe por toda a terra, Espírito do amor. Mas por causa da multiplicação, da iniquidade, não só do mundo, mas da igreja que não pratica a palavra, porque se a igreja praticasse a palavra, fechava a porta ao inimigo. E como a igreja não pratica a palavra, a igreja não se firma em Jesus. E aquele que não está firmado em Jesus é como um vento, anda por vento de doutrina. Hoje está aqui, amanhã está ali, ouve essa pregação, ouve aquela, e diz: ai, não, eu sou de Jesus. Ai, eu creio em Jesus. Crê nada, amado. Aquele que crê se firma. Crê nada. Aquele que crê, ele quer crescer em Cristo. Aquele que crê, ele firma num ministério que ele sabe que aí está o Espírito Santo de Deus. Ele tem eu não sei se de repetir isso, ele tem uma visão em que ele tem o pão da vida faseado, leite racional, até que ele atinja a estatura varonil de Cristo, ou ele seja batizado na água e no Espírito Santo, e é batizado com fogo e toma posse do seu ministério num lugar no corpo de Cristo, onde ele produzirá muito mais frutos e acumulará tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então, amados, se nós não fizermos isso,
Ai, corpo de Cristo está em maus lençóis, amado. Temos que nos arrepender. A igreja arrependa-se. O mundo arrependa-se. Deus quer fazer, Deus já fez. Este é o ano de cumprimento. Amados, falo com o meu ministério, todos os outros que Deus levantou antes de mim e depois de mim e durante o mesmo tempo que eu, foram anos de promessas para o povo. Mas aqueles claro que cada um tem uma visão, tem uma missão, não é? A minha missão é uma específica, mas aquelas que têm a missão apenas de como todos os apóstolos têm, cumprem-se rapidamente, não é? E já se cumpriram. Tem igrejas cheias, mas mesmo assim há alguns apóstolos que quando eu abro a minha página e entro e ouço, eles estão a exortar fervorosamente ao povo para arrepender, para dar lugar a Deus. Não basta você receber Jesus e uma vez salvo é tudo salvo. Não, amado. Não, amado. Deus não consegue cumprir. Ele não cumpre, amado. E como nós não damos lugar a ele para cumprir, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas aqueles que são escolhidos, ele não larga de mão. Sabe por quê? Porque não é Jesus Cristo quem escolhe. É Pai quem escolhe, porque já viemos predestinados. É o Pai quem escolhe, porque já viemos predestinados. E como nós viemos predestinados, então ele vai guiando, ele vai protegendo. Então ele chama. Quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo, recebemos Jesus Cristo, é o momento dele que chegou. E nesse momento que chegou, que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o nosso tempo. As pessoas dizem, quando chegar o tempo, o tempo é esse. O tempo é esse. Deus deixou você andar, passear, você já quebrou a cara aí, quebrou tudo. Então já pessoas te evangelizaram esse tempo todo, mas eu falo por mim. Me evangelizaram, deram as minhas irmãs que se converteram primeiro do que eu, evangelizaram. Eu estava cheia do problema, mas eu dizia, não, eu também acredito em Deus. Eu sei que Deus existe, eu não preciso de ir à igreja. Amados, eu conheço, eu estive lá. Eu não preciso de ir à igreja para saber que Deus existe. Eu conheço Deus, eu sei. Sabe? Blasfêmia. Se Deus não fosse a misericórdia de Deus, amado, nenhuma alma estaria em pé no mundo. Deus, quando nos vê a blasfemar assim, eu falo por mim, eu enchi a boca e refilava. Porque como estavam sempre a insistir comigo, então chegou uma altura eu comecei a ficar chateada. Por que tem que estar me obrigando? Eu estava cheia de problemas. Mas a minha convicção é que eu não preciso de ir à igreja, porque eu conheço Deus. Eu sei que quando há o relâmpago, é Deus que está a arrumar a sua casa. Quando há chuva, é Deus. Aparece o arco-íris, é Deus. Tudo é um poder sobrenatural, só pode ser Deus. Então, para mim, isto bastava. E também basta para muita gente, mas estamos enganados. Amados, eu vou lhes dizer, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. No primeiro dia que eu fui à igreja, que me firmei, desde aquele dia Deus me agarrou bem. Amados, chegou uma altura eu disse, Senhor, eu me arrependo tanto, perdi tanto tempo só a refilar, só a argumentar, só a ser rebelde, altiva, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque eu perdi muito e extraviei minha imagem, o mundo me extraviou. Quanto mais tempo, amados, nós ficamos no mundo a refilar contra Deus, porque nós não estamos a refilar contra as pessoas que nos vieram pregar o Evangelho. Nós não estamos a rebelar contra as pessoas que nos vieram pregar e trazer algo para a salvação da nossa alma. Estamos a rebelar contra a chamada de Deus. Estamos a rebelar contra o poder de Deus para nós, contra a bondade e misericórdia de Deus. E nós só estamos a adiar o processo, amado, porque se nós fomos escolhidos, se nós não entregarmos a nossa vida agora, quando ele nos chama, ele não se estressa. Ele só fica ali a ver e diz, meu filho, se você soubesse a quantidade de demônios que te cangaram, se você soubesse como é que está a tua vida, como é que os demônios te maltratam, quando você dorme, se você visse o estado da tua alma, é só assim, o demônio está a espremer,
O demônio te está a castigar. Mas ele só não te ceifa a tua vida. Porque eu digo a ele, eu repreendo. No nome de Jesus, eu repreendo. Saia dele. Nesse não toca, nesse não toca, nesse não toca. Naquele não toca, naquele não toca. É por isso que nós estamos em pé, amados. Porque ele vê quantidade de demônios que nos castigam. Jesus Cristo, nosso mestre, cabeça das suas igrejas, ele vê. Ele permite para que mais lá à frente nós saibamos que nós não somos nada. Se ele não for conosco. Para que lá à frente nós nos arrependamos. Por isso é que ele deixa, ele espera com paciência. O amor dele é sofredor. Ele está a ver o demônio ali a extraviar a glória do Pai. Ele está a ver o demônio a castigar, a estragar, a blasfemar, a gozar com a cara do Pai. Eu vou usar esse termo, a gozar com a cara do Pai. Mas ele está à espera, porque ele sabe que a vingança come-se em silêncio. Ele sabe que no final quem ganha é o céu, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E nós, só nesse processo, nós estamos no sacrifício. Nós estamos a viver uma vida de sacrifício. E ainda cuidamos que estamos bem. Mas nada, estamos numa vida de sacrifício. O demônio está a castigar-nos. A castigar durante o tempo que eu estive nisso. Estava na vida de sacrifício. É castigo dali. Se bem que vivia uma vida digna. Mas não era uma vida de sacrifício. Que quando eu conheci Jesus, eu vi que com ele, mais vale 1 minuto com ele do que 1000 minutos em outro lugar qualquer sem ele. Por isso que eu uso muito este versículo. Mais vale estar com ele, que seja por um bocadinho, do que 1000 ou outros minutos qualquer em um outro lugar qualquer sem ele. Eu tenho essa prova. E nisto, amados, quando chega, ele quando vê que a pessoa está por um fio, então ele obriga, ele repreende o demônio e ele então traz a pessoa. O que é que ele faz? Ele derrama um bocadinho do óleo da unção para trazer reavivamento a essa pessoa, para que a pessoa lembre dele. Assim ele fez com Manassés. Esta é a revelação que eu tenho, amados. O Manassés gozou com a cara de Deus. O Manassés, uma das coisas que eu achei mais horríveis que o Manassés fez é trazer o culto a demônio para a casa de Deus, para o local do culto a Deus, o Criador. Esta foi a coisa mais abominável, mais me abominou. É blasfemar contra Deus de todas as formas, é brincar com o céu, é tentar, ele tentou o Senhor até o cúmulo dos cúmulos. O Senhor então disse, tu que estás sujo, suja-se ainda mais. Eu te entregarei a tua própria concupiscência e eu vou ver até onde tu vais. Aqueles que conheceram Deus um dia, quando caem na mão dos atormentadores, só se ele decidiu mesmo entregar a sua alma ao atormentador. Mas se ele não decidiu atormentar, ele, quando o inimigo começa a mostrar a sua raça, a castigá-lo, a penalizá-lo, a escravizá-lo, que ele sente na carne, no espírito, na alma, tudo dói. Então ele lembra, Senhor, venha meu socorro. Ele lembra que é de lá que vem o socorro. Mas o Senhor diz, é preciso eu vos obrigar a cumprir, porque é assim que Deus cumpre, amados. Este ano é um ano de cumprimento. Você vai bater de cara com Satanás, para depois você lembrar que há um só Deus, um só Senhor. Este ano é um ano de cumprimento. Prepara. Quem tem perna que anda muito, andarão, vão ficar com pernas cortadas. Aquele que blasfema a língua, blasfema do corpo de Cristo. Deus enviou profeta para você. Você ainda diz, eu não reconheço como profeta. Um profeta onde? Um apóstolo onde? Apóstolo onde? Apóstolo, espera, senta. Amados, eu até digo, você pega uma Coca-Cola, senta, espera, tá a chegar. Este ano é um ano de cumprimento. Deus não se deixa escarnecer. Olha aqui, ele me mandou ler Isaías, depois 55. Naquele meu pensamento com ele, enquanto eu disse, o povo só quer ouvir falar de amor de Deus, e se o povo soubesse como é que os demônios maltratam a alma do ser humano, o povo ansiaria mais
pela justiça e juízo do Senhor, o povo entraria pela porta estreita, o povo entraria pelo caminho, a verdade e a vida. O povo se firmava em Cristo, vivia em obediência e sujeição, com temor do santo nome do Senhor, com um coração contrito para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então ele disse, Isaías profetizou que o filho do homem sentiria a mão pesada dos demônios, e ele me confirmou. Eu senti a mão pesada dos demônios. E hoje, amados, ele quando me confirmou isso, ele então me disse Isaías 55. Então esse Isaías 55, vamos ler Isaías 55, amado. O que está aqui? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ele convida todos. Ele convida todos. Mas aqueles que têm a chamada, têm o nome escrito no livro da vida, amado. Aqueles que têm uma missão para cumprir, se não fizeram nada, se não se sujeitaram a Deus, ele vem mover moinho. Prepara-te que o teu moinho, se está parado em desobediência, em submissão a Deus, esses anos todos, aí eu não tenho tempo para servir, aí eu tenho que viajar agora, aí eu tenho que construir isso, aí eu tenho que... Você vai bater de frente com ele. É ele quem te vai parar, amado. O moinho vai andar, a carroça vai andar, o barco que encalhou vai desencalhar, a videira que secou vai reavivar, vai dar frutos, rios de água viva vão fluir, vão profetizar, vão evangelizar, vão discipular, vão fazer grandes obras para Deus. E a todo tempo você vai dizer, quem me viu hoje, quem me viu? Você só adiou. Você só adiou. Porque com Deus, amado, nem que você enfie debaixo da terra, ele vai te arrancar. Jesus Cristo, ele está a cumprir. Ele tem uma missão a cumprir. Deus desenha o plano. Deus predestina. E ele cumpre. O Espírito Santo executa. Então é tempo de Espírito Santo entrar em ação. Vai executar. Vai se cumprir, amado. Vai se cumprir. Você que blasfemou do Ministério Apostólico Arise and Shine, você vai vir a correr para o Ministério Arise and Shine. Escreva isso, amados. Hoje, escreva a hora, escreva o minuto, escreva dia. Escreva dia. E aí, né, quando chegar esse dia, você vai entender, finalmente, que a apóstola Ana sempre pregou. O povo não é de servo nenhum. O povo é de Deus. Não é o servo quem decide. É Deus quem decide. E Jesus Cristo cumpre. Ele cumpre. Espírito Santo materializa e confirma. Você vai ter essa confirmação, amados. Você vai ter essa confirmação. Prepara. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a minha alma e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque ele te glorificou. Amados, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele tem enviado pessoas a você em todo o mundo, em todo o mundo, todos de uma forma geral falando, que é claro que o evangelho ainda não foi pregado aos quatro cantos da terra, mas nós já somos a maioria, assim disse Jesus Cristo. O evangelho tem chegado
de uma forma geral, de várias formas, a todos, não é? Mas a todos quanto têm recebido o Evangelho, não têm honrado a Jesus Cristo. A todos quanto têm recebido o poder da palavra, não têm honrado aqueles que têm sede, mas não têm possibilidade, não têm uma igreja, não têm um pregador, não têm nem uma Bíblia, não têm nem ninguém que lhes ensine e estão ali sedentos, e não têm essa honra que você tem tido. Você acha que Deus vai sentar e deixar por isso mesmo? Ele não se deixa escarnecer, ele está via atrás. É o tempo de cumprimento. É o tempo em que ele vai cumprir em você aquilo que ele deveria ter cumprido ontem e não cumpriu porque você não deu o lugar. Mas ele vem cumprir este ano. A partir deste ano você prepara, amados. Você prepara porque o jugo de Deus está em ação. A espada do Senhor, a espada da boca dele entrou em ação nas suas igrejas em 2023, em janeiro, dia 1. Ele falou pela minha boca: eis que a espada da minha boca está em ação nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. E no outro ano, em 2024, é a mesma coisa. Eu não canso de repetir. Ele disse-me que o selo, o quarto selo fechou. O quinto selo abriu em abril deste ano. Amados, estamos a um passo do último selo para a grande tribulação. Então ele tem que dar um jeitinho nas suas ovelhas, porque ele tem que apresentar uma obra ao Pai. Ele tem que apresentar que ele, como cabeça, Deus lhe ungiu, Deus lhe coroou, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cabeça das suas igrejas aqui na face da terra. Então ele tem contas a prestar ao Pai. E ele não vai apresentar ovelhas sujas, com manchas de pecado. Não, ele vai apresentar ovelhas, uma obra imaculada, santa, cheia de Espírito Santo, cheia de primeiro amor. É isso que ele vai apresentar ao Pai. Então você não espera que você está a adorar a Deus na carne e dizer que está a adorar a Deus em espírito e verdade, e ele está aqui a ver que você está cheio de demônio, que te canga o dia todo, e você só enche a boca que ama a Deus, mas o teu coração está longe de Deus. Espera que Deus te vai levar assim. Ele não vai levar assim, amado. Ele vai pegar em você, ele vai te dar um chicote. O chicote de Deus sabe como é que é. Ele vai lavar, ele vai regenerar, ele vai purificar, e aí vai te doer mais ainda. Se você tivesse deixado que ele, quando ele te chamou, você congregou a primeira vez, se você se firmasse, já esta dor, você já estaria num outro nível com Deus. Mas como você voltou ao mundo, você se sujou mais, você se enlameou mais, então o pecado, a tua alma está mais contaminada. Então agora vai doer mais, amado. Quanto mais sujos nós estamos de pecado, mais a correção vai doer, mais a palavra vem como espada para cortar, vai doer mais. Você vai ter uma dificuldade de se firmar, porque o demônio também está a lutar para poder te manter com ele. Ele não quer largar. Então ali vai ser uma luta de carne e espírito muito grande, mas eu te digo, esforço e tenha bom ânimo, porque mais vale ser cortado do inferno para unir a Jesus Cristo, do que ser cortado de Deus para unir ao inferno, porque ele diz: eu estou a juntar no celeiro. Ele diz: Ana Isabel, eu estou a juntar no celeiro. Eu estou a juntar no celeiro. Você prepara, amado. Este ano são 2 líderes que vão ver a mão pesada do Senhor. O Jorge Tadeu e o Edir Macedo. Deus me disse: o Edir Macedo é joio, vai diretamente para o inferno. O Jorge Tadeu é a semente que extraviou. Então a semente que extraviou, Deus dá imunidade. Então esse tem imunidade. Mas prepara, amado, porque o moinho vai mover. A partir deste janeiro começou a mover. Dentro da minha congregação começou a mover, amado. Dentro da família da minha congregação, aqueles que têm perseverado, orado, nós temos estado em oração. E o povo que está em oração está a ver a glória de Deus a se manifestar logo no primeiro dia de janeiro, amados. Então isto é um consolo. E não só um consolo, é um refrigério para a minha alma. E não só, há muitas coisas que ele me fala que não posso aqui dizer a você, que é minha intimidade com ele. Por isso é que eu falo com toda essa convicção, não só pela fé, mas a certeza
certeza, amados. Isso já, a minha fé já ultrapassou dos escribas e fariseus. Eu estou, como ele diz, eu estou firmada na rocha. Eu sou uma torre forte. Então eu oro para que o Senhor me ajude sempre a manter assim. Mas eu vou dizer no estado, na minha fé, aquilo que ele fala comigo nos bastidores, não é fé, é certeza. É certeza, muita casa vai abanar, muita família vão ser abanadas, muitas mortes vão acontecer, porque aqueles que realmente abusaram e ainda continuam a blasfemar, chegou o ano de cumprimento e não dão lugar, muita igreja vai dormir. Muita igreja vai dormir porque Deus precisa de capacitar aqueles que estão a dar lugar e que por causa do joio que está na igreja, que não converte o coração para deixar que Deus trabalhe nele, está a impedir os joios de florescerem, os trigos de florescerem. Deus atuou nesse período em que a espada dele esteve na boca dele em ação, amado. Ele esteve a atar no feixe aqueles que não querem produzir fruto, estão a impedir os outros, o trigo, de produzir fruto. Deus está a cortar, porque ele tem necessidade de santificar a sua igreja. Ele é um líder, um líder apostólico. Ele é um líder apostólico. Nosso Jesus é um líder apostólico. Um ministério apostólico é um ministério de excelência. Então ele quer apresentar as obras das mãos dele ao Pai com toda a excelência. Se você for lá ler em Apocalipse 3, você vai ver que ele diz que aqueles que são classificados como a igreja de Sardes, ele diz: eis que não achei as tuas obras decentes diante de Deus. Então ele não vai apresentar essas obras ao Pai. Essas obras são queimadas. Então as nossas obras têm que passar pelo fogo e não ser queimadas. E quando ele classificou o Jorge Tadeu da igreja de Sardes, ele me disse: o Jorge Tadeu é a igreja de Sardes. Então eu fui lá ler, amados, para que eu vos explique melhor. Vamos lá, Apocalipse 3. É muito importante que você entenda isso, para que você tenha um discernimento para não falar sem conhecimento de causa. Então eu vou te levar ali, amados, tá bem? Está ali a quinta carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma a restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. As nossas obras, se não forem perfeitas diante do nosso mestre, ele não vai apresentar ao Pai. Ele não vai apresentar ao Pai. Ele não apresentará ao Pai. Então, o que é que ele faz? Ele chama ao arrependimento. Todas essas cartas que ele arrebatou o apóstolo João no Espírito para poder então profetizar, eram igrejas que estavam debaixo da liderança do apóstolo João, mas estavam quase todas em apostasia. Só 2 que estavam, se Jesus Cristo viesse naquele momento que ele apareceu ao apóstolo João, só a igreja do apóstolo João, que é a de Filadélfia, o apóstolo João estava a liderar a igreja de Filadélfia, e a igreja de Esmirna, que estavam prontas para subir, mas todas as outras estavam todas em apostasia. E Deus, a revelação que ele me deu para profetizar é que todas essas igrejas são hoje consideradas estatisticamente a nível espiritual, é o número de todas as igrejas de Jesus Cristo nos 4 cantos da terra. Então, num total de 7% de todas as igrejas de Cristo aqui na terra, se Jesus Cristo vier hoje, só 2 estão prontas para subir. Só 2, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Eu oro para que você
faça parte, quer de uma e da outra. Eu lamento muito, porque é a igreja mais perseguida. Todas somos perseguidas, amado. Somos perseguidas de morte. Todas as igrejas de corpo de Cristo, quer estejam em apostasia, quer não estejam em apostasia. Tudo que se chama Deus, tudo que tem pelo nome Cristo, Jesus Cristo, é perseguido. Quer esteja morto, quer não esteja morto. Mas se louva a Deus, lê a palavra e faz tudo para Jesus Cristo, amado, é perseguida e é maltratada, é vituperada, é tudo quanto mais. Mas com relação a Esmirna, é perseguida de morte, de prisão. São aqueles países em que a religião, o cristianismo é proibido, o culto a Deus não é honrado. Então são estas igrejas mais propriamente, mas não num total mas basicamente é isto. Então é para que você entenda, amado, que é chegado o tempo de você parar de duvidar de Deus. É tempo de você firmar a tua fé em Cristo Jesus, não permitir que a tua fé se abale, cuidando que Ele não virá. Ele virá, ele manifestará a si para cumprir tudo aquilo que quer seja um apóstolo, quer seja o pastor, quer seja a tua família mesmo, tem te dizido, tem te exortado, arrependa-te, vamos à igreja, te convidam e você diz não, que não tem tempo, você diz não, eu que oro em casa, eu não preciso de ir à igreja, você espera, você vai bater de frente com Deus, com Jesus Cristo, aquele que não obedece para se firmar. Então quer dizer que a carroça empacou. Então ele vai fazer a carroça andar, ele vai mover a carroça. Quer dizer que o moinho parou, ele vai mover o moinho. Quer dizer que o barco encalhou, ele vai desencalhar o barco. Porque se ele diz, eu te chamei, você ouviu, não só enviei um, mas enviei vários. E de várias formas te convidaram, de várias formas te falaram, mas você ainda levantou contra os meus enviados, você deu paulada, você blasfemou, né? A mim já, então, amados, se soubessem o que me dizem, bem, só Deus nos acuda. Eu nem sinto, olha, eu estou imune. Eu já, porque eu sei que é só demônios, eu sei que está tudo coberto de demônios, que demônio é que está a falar da boca. Então eu digo, ai Senhor, tenha misericórdia. Ai Senhor, se Deus não me tivesse dado experiências com demônios para eu ver como é que demônios ataca e trabalha na alma, na mente da pessoa, amados, coisas que tem me dito, eu teria abandonado Jesus Cristo há muito tempo. Eu já nem seria mais serva, eu já nem acreditaria em Jesus. Então é para você ver que o treino que Ele nos dá nos rende o espírito de misericórdia. Nós acumulamos esse tesouro lá no céu. E Ele quer trabalhar com você para que você vença a injustiça, para que você conheça o poder de Deus, para que você vença o inferno, para que você direcione a tua arma exatamente para o verdadeiro inimigo. Você continua a refilar com ele. Você só quer, essa igreja só falam isso, mas não falam amor. Esta igreja não há amor. Não há amor porque você também não tem amor. Nesta igreja você vê que não tem amor porque você também está vazio de amor. Mas quando você entrar numa igreja com o propósito certo para te abandonares na mão de Jesus Cristo, para Ele te batizar com o Espírito Santo e com fogo, então você vai ter experiência com o demônio. Porque o batismo com fogo, amado, requer experiência com o demônio. Você vai dar paulada e você vai receber paulada. Aí você vai entender como é que devemos vencer o mundo, vencer a injustiça. Só quando você passar por isso. Mas como você não tem dado lugar a mim, e você continua a maltratar, a blasfemar, mas como meu Pai determinou que você tem o teu nome escrito no livro da vida, então chegou o momento. Você não cumpriu quando deveria ter cumprido em obediência, não se firmou, agora eu vou te fazer firmar. Então aí vai doer. Prepara, amado. Prepara, amado, eu estou a dizer. Prepara. Isto não é para duvidar, não é para brincar. Mas quer você duvide, quer você brinque, você vai tirar as provas por você mesmo, você vai dar de frente
com Jesus Cristo. Ele não se deixa escarnecer, amado. Quando acontecer isso, eu vou ficar tão contente. Porque eu também dei de frente com ele. Nós só adiamos, amados, não vale a pena. Nós só adiamos. Eu, quando estive a fazer o curso de advocacia, eu tinha tantos planos. Ai, se você soubesse quantos planos eu tinha, amados. Uma das coisas que eu queria, eu cumpri agora. Eu cumpri agora, glórias a Deus, amado. Porque quando estive com o pai das minhas primeiras filhas, ele me chamava de um nome, Madre Teresa de Calcutá. E eu ficava muito furiosa. Eu brigava, quando ele me chamava esse nome, eu brigava ainda mais. Porque ele dizia que você quer salvar o mundo. Porque eu dava tudo, eu dava dinheiro, eu dava tudo. Tudo que eu até trabalhava para dar dinheiro. E então ele me chamava sempre de Madre Teresa de Calcutá, mas ele me chamava furioso. E quando eu estava com os amigos e por aí fora, ele falava de algumas causas da minha família que eu defendia. Ele dizia, ela quer salvar o mundo inteiro. Amado. E como eu tinha sempre no coração ajudar os meus familiares, porque viemos da família muito pobre, então eu dizia, desde criança, eu sempre tive no meu coração ir para a universidade e ser doutora, mas do que eu não sei. Então quando chegou o momento, eu percebi que o meu dom era ser assistente social. Só que tive experiências muito mais com serviços sociais aqui em Londres, que tiraram filhos do meu sobrinho ilegalmente. Então eu disse, não. Eu fiquei muito decepcionada, eu disse, não. Eu disse o pai dos meus segundos filhos, que era solicitor, eu disse, não, se cuidar de família é tirar as crianças para depois maltratar as crianças, então eu não quero mais ser assistente social. Ele disse, o quê? Você já fez o curso, já fez o treino, já apelou para a universidade e agora vai fazer o quê? Eu disse, então eu quero ser advogada, eu quero estar na posição onde eu possa proteger as famílias. Eu quero ser advogada. Ele disse, advogada? Tá, tudo bem. Você vai ser muito bem sucedida, porque você faz advocacia para tudo quanto é o mundo mesmo. Vamos que eu te ajudo a fazer application. Amados, eu estava tão entusiasmada, eu estava tão embalada a imaginar grandes notas. Eu já tinha convites para estar no parlamento, House of Commons, House of Law, debates ali, amados, a minha ambição estava lá. A minha ambição estava lá. E eu estava lá, eu estava a caminhar para lá. Eu tinha grandes planos de fazer isso. Eu vou fazer isso para poder beneficiar isto. Vou levantar aqui, vou levantar para beneficiar este, beneficiar aquele. De repente, amado, tudo que eu tinha planejado, caiu tudo. Tudo. Por quê? Porque todo o plano que eu fiz e planeei, estava lá Deus. Mas não da forma como Deus tinha feito o caminho para mim. Então eu saí fora da vontade de Deus. Porque em todos os planos que eu faço, amados, tudo tem que ter Deus. Tem que ter Deus. Mas quando nós fazermos um plano que não é da vontade de Deus, nada vai dar certo. O plano que eu comecei mesmo em Lisboa, amados, que os meus patrões me deram 20 mil euros para eu construir um projeto em Santo Tomé, que eu quis muito para os jovens, para servir a Deus, para ajudar os jovens em Santo Tomé. Amados, caiu tudo. Lá foi o dinheiro todo, eu fiquei a trabalhar a pagar o dinheiro, porque não era a vontade de Deus. Quando chegou aqui em Londres, a mesma coisa. Estudei, era da vontade de Deus que eu fizesse advocacia, mas não era da vontade de Deus que eu fizesse aqueles planos todos para viver na ribalta. Porque era esse plano que eu fiz. Disse, eu vou ser uma advogada, como que estava a trabalhar com força, estava a fazer isto aqui, eu fiz aqui, eu trabalhei aqui, amados, se você soubesse a minha vida, Deus nos acuda. Mas Deus me disse, era aquilo que eu te pedi, que eu te mandei fazer, como não estás a ouvir a minha voz, então eu vou te parar. Vais ter que bater de frente comigo. E bati mesmo. Né? Quando as coisas me aconteceram, amados, eu fiquei paralisada de duas pernas. Entrei para o hospital. Eu fui a conduzir
e saí do hospital de muletas. Fiquei paralisada mais de 2 semanas. Bruxaria caiu em cima de mim. E eu era pessoa que não intercedia muito. O que eu fazia mais é consagrar a Deus e louvava, adorava muito o Senhor em espírito e em verdade. E andava a louvar. E quando começava a louvar, eu falava com Deus. Mas eu não entrava em guerra espiritual. Quando isso se me abateu, amados, ou guerra ou não guerra. Então é isso que vai te acontecer. Você vai guerrear. Você vai entrar no mundo do espírito. Você vai descer o inferno. Você vai dar paulada. E você vai subir com vitória. Porque é isso que é batismo no fogo, amados. É isso. E quando eu não entendia nada do que está a acontecer, ele mesmo me disse: espírito de enfermidade. Eu não estava paralisado. Era bruxaria que me lançaram, amado. Foi uma carga de bruxaria que me lançaram. Mas Deus mostrou-me em visão. Só que eu não entendi. Mas quando eu desci, ele me disse: bruxaria, bruxaria. 3 vezes. Eu disse: é? Afinal eu estou paralisada. Não é varizes nem nada, é bruxaria. Olha, Deus me ajudou a andar até a sala. Mas eu desci ali uma intercessão. Uma intercessão como nunca havia antes intercedido em toda a minha vida de cristã. E eu vi que não era eu a interceder, foi ele que me guiou. Então é ali, isso vai te acontecer, amados. Porque se Deus não nos parar, vamos parar o inferno com todo gosto. Vamos parar o inferno a rir, amados. É isso que está o mundo. Os jovens, é assim que estão. Estão no inferno, no abismo, com todo gosto. Deus me mostrou isso, amados. Deus me mostrou. Por isso é que uma das coisas que foram 3 anos que fiquei no altar fechado a orar para os jovens em todo o mundo. Porque Deus me mostrou o abismo em que os jovens estão. Com fornicação, prostituição, com a tecnologia, as redes sociais, a nudez e tudo mais. Amados, não há moderação. É tudo um exagero. Tudo que Deus fez, toda a tecnologia, toda a inovação, todo o crescimento no mundo, nós temos que encarar com moderação. Mas o ser humano tem tendência a exagerar em tudo. Exagera em tudo. E tudo aquilo que é suposto contribuir para a bênção acaba por tornar uma maldição para as famílias. Então Deus vai parar, amados. Deus vai parar. Os jovens estão com o pé amarrados. Não sei se vocês lembram do filme o Tarzan. Quem viu o filme Tarzan, quando ele saía, eu usava aqueles laços, aqueles fios lá Joshua, can you please help me? Na selva, que ele saía de uma árvore e saía de uma árvore para outra a voar assim, aqueles fios, amados. Deus me mostrou os jovens no abismo, bem lá no fundo, bem vestidas com batons, todas elas que ali num grito de alegria, todas com o pé amarrado, e ali com aquelas coisas, era num abismo. Say it again, please. Vinho. Vines. Ok. I got it. Sim, lá eu aqui em cima, eu vi lá, eu só ouvi gritos de alegria. E então eu fui meter a cabeça, porque ela estava em cima de uma ponte, fui meter a cabeça para ver de onde é que era que vinha aqueles gritos de alegria tão grande. E quando meti a cara ali da ponte, amados, vi um abismo muito grande, bem fundo lá, e jovens, lindas, amados, bem vestidas, com batons e tudo, mas com o pé todo enlaçado, e com as mãos ali enlaçadas, mas estão contentes, estão felizes. Isso chama-se amarras invisíveis mais reais do inferno. As famílias, os jovens, estão assim, e dentro da igreja, estão assim, porque saem e vão para a igreja, porque já é rotina, porque já é religião. Aí eu não posso ficar sem a igreja. Mas quando saem da igreja, põem tudo quanto é nudez, pintam tudo quanto é todo lado e saem com os peitos abertos. Quando já saí a evangelizar e vi uma jovem linda, amado, com tudo no lugar. Um pedaço de mau caminho para qualquer cavalheiro que olhe
para ela. Mas eu disse, essa senhora, essa jovem precisa de Jesus. Eu quando fui ter com ela, eu disse, olá, está tudo bem? Muito alegrezinha da minha vidinha, porque a alegria do Senhor a minha força é. E ela, então disse, está tudo bem? Ela disse, eu tô, é brasileira, sem ofensa, amados. Muito linda. Ela estava toda desmamada, é só um fiozinho que cobria os mamilos. E então eu disse, olha, você já tem Jesus? Eu gostaria de falar contigo de Jesus. Eu já tenho Jesus, eu sou evangélica. Disse, já? Deu-me uma decepção. Eu disse, puxa, no meu coração eu não disse era nada, porque ela se foi afastando e me abandonou ali. Fugiu a 7 pés. Eu disse, puxa, Senhor, Senhor, liberta esta alma, porque como se ela é evangélica, como é que ela pode estar assim, tão desnudada, em pleno público? E Senhor, no nome de Jesus, eu não me conformei. Então Deus me levou para aquele sonho que Deus me disse. É assim que está os jovens. Os jovens amados, arrependam-se. Arrependam-se, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vocês não conhecem o mundo do Espírito. Vocês se soubessem, se o mundo soubesse, é isso que eu peço a Deus. Senhor, dá experiências ao mundo, a todas, especialmente as tuas igrejas, aquelas que vão, dá experiência com o inferno, para que comecem a temer a ti, Senhor, e tenham medo do mundo. Não se entreguem ao mundo de coração, mente, corpo e alma com todas as entranhas, mas tenham medo do mundo e temam a ti, porque o mundo mata a carne. Então que eles tenham medo do mundo, para que não sejam cefados, não sejam levados antes do tempo que Deus predestinou para eles aqui. E para temerem a Deus, porque Deus tem poder não só para matar a carne, mas para também matar o espírito, atirar na alma, amados. Vamos temer a Deus até quando? Deus é vivo, é real, porque senão, por que nós iríamos para a igreja se você não crê? Se você crê, por que não obedece? E se você obedece, por que não se firma? Por que não entrega, te abandona na mão de Deus para que Ele te batize com fogo e você seja um vaso de honra e você tenha aliança? Já não seja filho da promessa, mas seja filho da aliança, amado. Há uma diferença entre filho de promessa, entre filho de aliança. O filho de promessa é aquele que Deus fez a promessa, está na Bíblia, todas as promessas estão ali para nós. Aquele que quiser, venha comer, venham beber, que aqui é o pão da vida. Vinde todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu vos consolarei, eu não vos deixarei, não vos abandonarei. Mas tem um processo. Essas promessas, até que você tome posse dessa promessa, Deus vai cumprindo a promessa conforme você vai dando lugar a Ele. Enquanto você não dá lugar a Ele, amado, Ele não cumpre nada, por mais que Ele queira. Ele é um Deus de justiça, Ele é santo. Temos que entender, amado, a moral de Deus, os valores de Deus, o caráter de Deus. Temos que entender o caráter dele, amado. Ele é homem. Ele é o homem. E Jesus Cristo é filho do homem. Ele não é mentiroso. Ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Mas você precisa de honrar a ele. E para dar-lhe lugar para que ele cumpra as promessas que ele te fez na tua vida. Na tua vida. De 3 anos, estive eu na igreja fechada a orar para todos os assuntos que ele me deu. Chegou uma altura, eu fiquei mesmo, amado, fiquei enfadada, porque eu queria ver a glória de Deus, eu queria ver respostas a se cumprir, eu queria cumprimento. Mas eis que estava a chorar no altar, e ele de repente, e chorava, mas não calava, a orar. E ele então aparece bem do meu lado, e eu ouço voz deste lado, e ele me diz: Ana Isabel, eu estou sentado bem ao teu lado. Todas as tuas orações foram ouvidas. Todas as tuas orações foram respondidas. Porque foram todas achadas justas diante de Deus. Agora ouve. Mas agora dê-me uma oportunidade de cumprir a minha parte. De cumprir, amado. De cumprir a minha parte. Nós queremos que Deus cumpra a parte dele sem nós cumprirmos a nossa. Eu tive o privilégio de cumprir a minha parte e ele me confirmou isso. Mas o que agora eu tinha que fazer é ter paciência e dar-lhe tempo para que ele então
cumpra a parte dele. E a parte dele, ele tem os seus métodos, eles têm os seus princípios, que não vão ser igual ao meu. Por isso que temos que esperar no Senhor e perseverar. Então, é este momento de espera em que nós, muitas das vezes, nós perdemos bênção porque nós não confiamos, perdemos a fé. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. Mas ele está a trabalhar. Ele trabalha nos bastidores de forma misteriosa. Os pensamentos dele são muito altos, são muito profundos. Nós não entendemos, nós não vemos como ele opera. Mas coisas que nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, é tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. Então nós temos que crer e ficar firme. E quando assim acontece, amado, quando nós ficamos firmes, nós não podemos baixar os braços, nós não podemos servir a Deus a qualquer maneira, nós não podemos pura e simplesmente dizer que nós amamos a Deus, eu lembro de, e não cumprir nada, e não honrá-lo em nada. Não, amados, não é assim que se funciona. Se há aliança, se há compromisso entre duas pessoas, ambas as partes têm que cumprir as suas partes. Então você não pode não cumprir a tua parte e esperar que Deus cumpra a sua parte. Não, ambas as partes têm que se cumprir. É um contrato. Quando nós recebemos Jesus Cristo, entramos em aliança com Ele e passamos pelo processo em que somos treinados, provados, aprovados e disciplinados e tudo mais. Mas quando nós não damos lugar a Ele para que Ele trate conosco, então nós também não vamos receber dele aquilo que Ele tem reservado para nós. Ele é Deus de promessa, mas Ele também é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa, tudo que Ele promete está aqui. Ele vai nos abençoando conforme a nossa fé vai crescendo, conforme a nossa fidelidade vai aumentando, conforme o nosso zelo vai ascendendo, conforme a nossa santidade vai nos levando a ter temor do santo nome dEle e unir o nosso coração ao temor do santo nome dEle. Então Ele nos honra, mas chega uma altura do nosso ministério, com Deus nós temos níveis que nós temos que subir, é como um patamar, é como uma escada, que temos que ir por fases, um degrau, e quando chega mesmo lá no topo, quer dizer que atingimos a excelência de Deus. Então ali temos a liberdade de Deus, atingimos a verdadeira, plena liberdade de Deus. Nós atingimos aquele nível em que nós entramos em aliança com Deus. Aliás, Ele assina a aliança. É Deus, não é Jesus Cristo, é Deus quem entra em aliança conosco e Ele assina e põe o selo. E essa aliança é perpétua, amado. Essa aliança é perpétua se nós continuarmos a combater o bom combate da fé e do amor, tendo sempre os olhos nele. Ele estará conosco até a consumação do século. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Nós com Ele não seremos confundidos, nem desbaratados. O nome dEle não será vituperado em nós. A justiça dEle estará sobre nós. O juízo dele estará sobre todos aqueles que vituperarem o nome dele em nós. Amados, entrar em aliança com Deus é algo tão lindo, que o jugo de Deus, que é leve e suave, permanece em nós. Isto é a verdadeira aliança. E é isso, amados, que você deve buscar. E é isso que Deus vai te levar a partir deste ano a entrar em aliança com Deus. Deus tem convidado a muitos para entrar em aliança com Ele. Mas ninguém tem ouvido. Todos têm blasfemado. Todos cuidam que já sabem pregar. Que já sabem tudo. E a todo tempo não têm experiência com demônio. Não conhecem demônio. É só balelas. É por isso que Ele diz: esse povo me honra com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. Amados, temos que entender a profundeza do poder da palavra de Deus. Todos cuidam que só pelo fato de ler e pregar já sabem tudo. Não, amados, amados. Não, meus amores. Não, queridos, eu também era assim. Eu era, Senhor. Deus diz, nem tanto. Porque eu, quando me converti mesmo, entrei de cabeça. Mas antes, amados, isto era um Deus nos acuda. Era um Deus nos acuda. Por isso é que eu estou em posição, quando eu ouço as pessoas dizerem: eu conheço a Deus, a todo tempo você convida para vir à reunião. Não vem, fica em casa e convidam amigos. É churrasco, é discoteca, é isso. E quando vem, então, não vem. Eu oro em casa, vais morrer. Eu digo no meu coração, vais morrer. Ou você decide,
ou Deus vai te obrigar a decidir, porque ele não faz por força, mas ele vai deixar esse demônio que você anda a brincar com ele, a dizer que você, e ainda mais a enganar a Deus, a chamar Deus de mentiroso, que você ama a Deus, brinca com o demônio, brinca com o inferno, enlamia-se todo, e ainda enche a boca a dizer que tem Deus, que ama Deus. Já viu quanta perversidade? Já viu quanta isto é um Deus nos acuda. É a misericórdia do Senhor que nos segura, amados. É a misericórdia do Senhor. Vamos nos arrepender, povo de Deus. Vamos parar de brincar com o amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor que não falha, não falhará. O amor de Deus vem com justiça e vem com juízo. Vem com justiça e vem com juízo. Ele dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você brincou com César o tempo todo. Entregou o teu coração, o teu corpo, tua mente, tuas entranhas ao César, que é o mundo. Entregou tudo. E ainda mais vai dizendo a César e vai dizendo a Deus, ao corpo de Cristo. Aí eu não preciso de ir. Eu em casa eu oro. E a todo tempo você está a servir a César. E no final você quer ir para Deus. Deus te deixa escarnecer. Você acha que você vai subir para Deus? Você entregou corpo, mente e alma ao César o tempo todo pelo fato de você orou a Deus no teu quarto. Isso não quer dizer nada. Você se purificou. Mas você não aliançou com Deus. Você não obedeceu a Deus. Você não se firmou em Cristo. Só quem firma, quem congrega e faz as obras de um bom servo que ama a Deus, esse se firma em Deus. Esse Deus faz uma aliança, Deus assina no tempo certo esse protocolo, Deus então assina. Mas enquanto você não se firmar, amado, você não tem aliança com Deus. Você tem a misericórdia de Deus apenas. A misericórdia de Deus aplica-se para todos. É graça redentora, graça não merecida, que nos foi dada por Jesus Cristo na rude cruz. Essa aplica-se ao ímpio, ao ateu, a todos que pecam, a todos que não pecam. É para todos. Mas quando aquele decide sair do mundo, endireitar as suas veredas, entregar-se o seu vaso em sacrifício vivo, para que Deus possa treiná-lo, capacitá-lo, prová-lo, aprová-lo e enviar. Ele toma posse do batismo na água, do Espírito Santo e do fogo, toma posse do seu ministério. Ele então entrou em aliança com Deus. Ali ninguém lhe segura. Amado, o céu é o limite. É isso que ele vai fazer você fazer. Ele não vai te obrigar, amado, mas ele vai lhe deixar que o demônio com que você tem brincado e a blasfemar com o nome dele, a usar o nome dele em vão, de que você ama Deus, mas brinca com o demônio, com o inferno o tempo todo, ele vai deixar que esse demônio brinque com você ainda mais. Você vai se sujar. Quando você dá conta que ou você quer ficar com o demônio, ele vai te levar a uma decisão final. Ou você quer ficar com o demônio, com o inferno, ou você faz uma escolha e fica com ele. Então ele vai deixar que o demônio te aperte, bem apertado. E quando ele vê que o demônio está querendo te matar, ele repreende. E quando você vê, ele vai derramar uma unçãozinha. Então você vai lembrar e pedir socorro a ele, para você entrar na porta estreita. Não espera que esse dia chegue, amado. Ele quer que todos nós vamos a ele de livre e espontânea vontade. Porque ele sabe que o inimigo é mau. Ele vê, nós não vemos. Ele vê as astutas ciladas do inimigo, que o inimigo apronta a todos nós. Quando nós estamos a dormir, nós morremos, amados. Quando nós fechamos os olhos e fomos, morremos. Quem é que toma conta de você e de mim? É ele. Ele não dorme nem tosqueneja. E o inimigo está todo o tempo a derredor. Também não dorme nem tosqueneja. Está à espera de uma oportunidade para ceifar a tua alma, para usar de bruxos, para ceifar a tua alma. E você ainda continua a dizer que você tem Deus. Não, amado, não invoqueis o nome de Deus em vão. Não faças tal. Não invoque o nome de Deus em vão. Aquele que ama a Deus, honra a Deus. Aquele que ama a Deus, obedece a Deus. Aquele que ama a Deus, sujeita-se a Deus. Aquele que ama a Deus, espera
espera no Senhor. Aquele que ama a Deus persevera no Senhor. Aquele que ama a Deus sofre as aflições do justo, mas regozija no Senhor. E ele congrega, amados. Ele congrega não porque Deus o está a mandar, mas porque ele tem prazer. Ele não consegue ficar 1000 minutos no outro lugar qualquer. Ele prefere ficar 1 minuto ao lado do Senhor. Onde está Deus, ele está. Onde vai Deus, ele está. Onde há um amor aqui, ele vai. Onde há vigília ali, ele vai. Onde vai aqui, ele prefere, ele tem prazer e ele sai da casa de Deus sempre galardoado, porque ele honrou a Deus. E Jesus diz: honra-me a mim e eu te honrarei. Deus sempre honra a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Nestes finais dos tempos, amados, a partir deste ano, toda a ovelha que Deus que empacou, que o arado partiu, ou por alguma aflição, ou tribulação, ou perseguição, o arado partiu, Deus vai aplicar a sua misericórdia e vai fazer o arado andar, e ele vai adorar, servir a Deus em espírito e em verdade, com o coração cheio de gratidão e contrito. Mas aqueles que a carroça parou porque empacaram, a altivez foi demais, blasfemaram, desistiram. Ai, esse pastor, ele não sei o que. Ai, essa igreja não sei quantos. Ai, esse o arado parou, ele vai fazer o arado andar. E quando o arado andar, ele vai louvar, adorar e servir a Deus em espírito e em verdade, porque a glória futura é maior do que a glória do passado. A glória do passado que eu aí falo é quando ele recebeu Jesus. Quando todos nós recebemos Jesus, amado, é uma glória tão grande. Mas quando muitos depois desistem, saem do caminho, e quando Deus volta a trazer, a glória futura é maior do que a glória do passado. Nestes finais do tempo, nós vamos experimentar, porque se não for assim, amados, nenhuma carne se salvará. Você crê nisso, amado? Eu creio, amados. Se nós não tivermos a intervenção divina, se nós não tivermos socorro vindo de Deus para o corpo de Cristo, para endireitar as veredas, para que haja justiça, para que haja harmonia, que haja paz, que haja o verdadeiro fluir do amor de Deus que clama a Pai no corpo de Cristo, entre os membros do corpo de Cristo, amados, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Mas Deus, ele está no controle, ele está a operar e ele vai cumprir. Ele vai cumprir, eu sei, amados. Eu tenho a certeza que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele não entrar com a sua intervenção agora, amados, nós estamos mesmo perdidos. Onde é que vamos parar, amados? Onde é que vamos parar? Com tantos roubos, com tantas bruxarias na casa do Pai, com tantas blasfêmias, com tanta disputa no lugar do corpo de Cristo, o cargos esse, cargos aqueles, fizeram da casa de Deus um covil de ladrões, do corpo de Cristo já não se entende onde é que é uma casa de negócio, onde é que é a empresa, onde é que é a igreja, já não se entende onde é a igreja, onde é a empresa. Tudo é motivo para projetos ali, projetos ali, projetos ali, e não se vê projetos nenhum que beneficie o corpo de Cristo, não se vê projetos nenhum que beneficie as famílias na comunidade, não se vê projetos nenhum que beneficie os órfãos, que beneficie as viúvas, que beneficie, enfim, todos os mais vulneráveis da comunidade. Não é somente o governo que tem a obrigação, amados, de fazer tudo, amados. A igreja é outra força aqui na terra, que é suposto, temos um papel muito importante na comunidade. E Deus está a contar conosco, é por isso que Deus levantou o corpo de Cristo e quer que você congregue, que você faça parte deste plano de salvação de Deus. É amor e obra, amados. Se você não tiver amor e obra, você não sobe. E não vale a pena vir dizer: eu não vou à igreja, eu não dou os meus dízimos, não dou oferta, mas eu dou aqui fora. Isto é blasfêmia. Isso é desculpa do diabo para você não pagar o preço do segundo mandamento do jeito que Deus quer que você faça. Porque o preço do segundo mandamento é pago de acordo com o Espírito que foi derramado em Atos 2. Leia Atos 2. No versículo 42 está lá escrito: todos foram unânimes, viviam unânimes. E partilhavam tudo em comunhão, em oração, em partir de pão, e tudo que tinham eram em comum.
Viviam unanimemente. E é isso que Deus nos chamou para vivermos assim, amados. É esse espírito que se perdeu ao longo dos anos porque as trevas cobriram os povos e o corpo de Cristo. E sufocou o amor das igrejas. Mas se você for ler o Atos 2, é esse espírito que tem que haver nas igrejas, amados. É aquele espírito, Atos 2, que temos que encontrar no corpo de Cristo. O amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É o amor que nós devemos uns aos outros, e é esse amor que é o segundo mandamento que vai pagar e vai nos levar a cumprir o primeiro mandamento. Se nós não cumprirmos o segundo mandamento, se você não for participante, idôneo participante das riquezas da glória do corpo de Cristo, se você não é membro do corpo de Cristo, então nem que você dê toda a tua riqueza lá fora, você não tem o verdadeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. Nem que você distribui toda a tua riqueza para pobre, mas se você não tiver o verdadeiro amor genuíno por Deus, se você não tiver o verdadeiro amor genuíno por Deus, você não herdará o reino dos céus, porque Deus não vai achar as tuas obras dignas, justas, elas vão queimar. Elas vão queimar e não vão ser apresentadas diante de Deus. Amém? Eu oro para que você tenha entendido esta mensagem de Deus. É uma mensagem para trazer temor, amados. Este ano, a partir deste ano, é um ano de cumprimento. O Senhor vai bater a porta para cumprir a chamada que Deus te chamou. Ele tem a obrigação de enforçar, e o Espírito Santo tem a obrigação de confirmar. Vai se confirmar na sua vida. Aquele que crer verá a glória de Deus. Reconheça Deus nos seus caminhos, amados. Medita na palavra e peça discernimento ao Espírito Santo de cada palavra, para que que a palavra não volte para ti vazia. Ou seja, se você não entender a palavra, você não tem o pleno cenário, o discernimento da palavra, você continua vazio. Amém? Todos pregam a palavra tal como ela é, dão esse discernimento, mas aquele que vivifica a palavra, esse tem experiências com Deus, e Deus dá experiência com o demônio para que ele entenda a verdadeira luta com que nós devemos lutar, a verdadeira arma que nós devemos aplicar. As nossas armas não são mais carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Bem-aja, amados. Eu oro, Pai Santo, em nome de Jesus, entrego todo o povo que prevaleceu, que permaneceu, perseverou até agora, ouvindo esta mensagem. Senhor, eu oro para que, Senhor, essa palavra, o Senhor acrescente, dê sabedoria, dê revelação, dê discernimento desta mensagem, para que eles tenham um maior cenário desta revelação, possa aplicar as suas vidas, que a palavra vá e prospere para tudo quanto é enviado, eles sejam libertos, Senhor, todo o povo seja liberto, conheçam a verdade e a verdade os liberte, e eles se firmem na palavra, na videira, Senhor, que é a tua palavra, eles se firmem em Jesus, eles se firmem na congregação dos santos, para poderem ser idôneos e participantes da herança dos santos, e provarem ao mundo que amam, na realidade amam a Deus, praticando a palavra, quer eles comam, quer bebam, quer façam outra coisa qualquer, que tudo seja, em tudo que eles fizerem, glorifique o nome do Senhor, o nome do Senhor seja grandemente exaltado, magnificado, entronizado nas suas vidas, na sua casa, na sua família, e acima de tudo, Senhor, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja entronizado no corpo de Cristo, que a nome de Jesus todo joelho se está dobrado em todo o corpo de Cristo nos 4 cantos da terra, quer em famílias coletivas, quer em família individual, ao nome de Jesus todo joelho se está a dobrar e toda língua está a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse seu Santo Espírito vem cumprir, Senhor. Vem cancelar tudo aquilo que não vem de ti e vem cumprir, Senhor. Vem pôr o selo em tudo aquilo que vem de ti, que a palavra vá e produza frutos de arrependimento e frutos de justiça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Deus abençoe e até mais tarde, se Deus quiser. Yeah.